e amém. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. Esse provavelmente foi uma das literaturas cristãs mais lidas em toda a história, desde a sua escrita lá no século XVII. Tem muitas cenas maravilhosas. Eu vou dar um spoiler, não assistam o filme é muito ruim. Se você já viu esse filme, desculpe-me, né? Sinto pena de você, assim como eu sinto de mim. Mas o livro é bom, irmãos. Tem muitas cenas muito lindas nesse livro. E uma das cenas, esse livro conta a história da peregrinação de um cristão que está na cidade da destruição e rumando à cidade celestial. No meio do caminho, esse cristão está tentando alcançar a porta estreita. E quando ele chega nessa porta estreita, acontece uma coisa muito interessante. Um homem chamado Boa Vontade, um senhor gentil, abre a porta para que cristão entre. Então, Boa Vontade guia cristão e aponta a casa de um homem e diz: você precisa ir àquela casa, porque este homem vai te ensinar coisas úteis, coisas boas, que vão guiá-lo até o final na sua peregrinação. A casa é a casa de um homem chamado intérprete. Cristão bate na porta, intérprete demora um pouco para atender, cristão continua batendo, ele quer entrar, ele quer saber de coisas boas que podem ajudá-lo a chegar no final da caminhada. Intérprete abre a porta, guia cristão direto a uma sala. A cena que cristão vê nessa sala é o que eu quero narrar para vocês. Veja. Em seguida, é a narração. Em seguida ordenou a um dos seus criados que acendesse uma luz e, tomando pela mão cristão, introduziu numa sala. Abriu depois uma porta e cristão viu pregado na parede o retrato de um personagem grave, com os olhos voltados para os céus, o melhor do livro nas mãos e a lei da verdade escrita nos seus lábios. Voltava as costas ao mundo e estava na atitude de instar com os homens. Uma coroa de ouro estava pendente sobre a sua cabeça. Então perguntou o cristão à intérprete: o que significa isso? Intérprete respondeu: o homem no quadro é um dos milhares. Ele pode, como disse o apóstolo Paulo, gerar filhos espirituais, entrar em trabalho de parto por eles e cuidar deles quando nascem. Esta é a razão de estar com os olhos levantados para os céus. O melhor dos livros em suas mãos e a lei da verdade em seus lábios é para mostrar que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas ocultas aos pecadores. E por isso está em pé, como quem falasse com os homens para convencê-los. O mundo atrás de si e a coroa pendente em sua cabeça significam que, desprezando as coisas do mundo, por amor daquele que é o seu mestre, com certeza receberá sua recompensa em glória no mundo vindouro. Agora ouça com atenção. Eu lhe mostrei primeiramente este quadro, porque o homem mostrado nele é a única pessoa no lugar para onde você vai, que está autorizada pelo Senhor a servir a você de guia nos lugares difíceis que você vai encontrar pelo caminho. Veja, irmãos, esse retrato dessa passagem de O Peregrino retrata exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios. Os irmãos da igreja de Corinto lidavam com alguns problemas, e um deles era a divisão. Eles eram corintianos, e você já vê o problema por aí, né? Estou brincando, eu sou corintiano, gente. Eles estavam na segunda maior capital da filosofia de seus dias, Atenas e Corinto. E o que acontece aqui em Corinto era muito comum haver uma espécie de competição entre os oradores. Alguns oradores sofistas tinham o dom, a capacidade de fazer com que seu discurso fizesse os seus ouvintes irem em um momento de risada a outro momento de choro, e assim fazia uma verdadeira bagunça na cabeça das pessoas. O dia a dia dos coríntios era discutindo a respeito de qual era o melhor orador. Vocês devem lembrar o que o próprio texto de Corinto vai nos dizer, aqui no capítulo 1. Eles brigavam na igreja depois de se converter, porque eles tinham oradores favoritos. Eu sou de Paulo,
eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Existiam alguns que diziam que eram de Pedro, de Cefas, e outros falavam ainda, não, nós não somos de Paulo, de Pedro, de ninguém, nós somos de Jesus. Esses daí são aqueles que quando a gente pergunta se eles gostam de algum time de futebol, eles dizem, não, meu time é o time do Senhor, né? Toda igreja tem disso, e a igreja dos Coríntios também tinha. Quando Paulo lida com essa situação, ele faz uma única coisa, ele aponta para a cruz de Cristo. Ele aponta para os efeitos da cruz de Cristo. Não Paulo, não Apolo, não Pedro, não os retóricos sofistas, de maneira nenhuma, nenhum deles morreu por vocês. Jesus Cristo crucificado, esta é a pérola preciosa da igreja, esta é a mensagem da igreja. É isso que nos salva, é isso que anunciamos, e é por meio disso que vivemos. Então, a fim de corrigir esses problemas da igreja de Corinto, Paulo vai apontar para a loucura que é a pregação da cruz. Ele faz isso quando, em primeiro lugar, ele demonstra que a cruz de Cristo divide o mundo. E é isso que nós vemos no verso 18. Volte os olhos para o texto, por favor. O verso 18 diz assim, ouça com fé: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Veja, irmãos, Paulo era um homem focado na sua mensagem. Ele não tinha muito tempo para perder, ele tinha uma mensagem urgente para entregar. E diante dele, diante de seus olhos, dos olhos do velho apóstolo, a cruz de Cristo era o principal elemento, era a principal mensagem. Ele disse mesmo no verso 17 que ele não usava de sabedoria de palavras para não esvaziar o significado da cruz, porque pela cruz nós recebemos vida. No entanto, Paulo está reconhecendo aqui que a palavra da cruz divide o mundo de uma maneira que, para aqueles que estão perecendo, ela parece insensatez. A mensagem da cruz de Cristo, a palavra da cruz, segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui, é loucura para aqueles que estão caminhando longe de Deus. Ao passo que, para nós, aqueles que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. Perceba, irmãos, a palavra da cruz é uma mensagem que anuncia um acontecimento histórico, mas também é uma mensagem que anuncia um acontecimento teológico. Quando Paulo fala da mensagem da cruz, da palavra da cruz, ele está falando de uma mensagem que aponta para Jesus Cristo, que viveu entre os homens, que foi crucificado pela mão dos homens maus, pelos romanos, aos gritos dos judeus. Mas ela também aponta para uma mensagem teológica, a mensagem de que essa morte não foi sem significado, de que essa morte não foi somente uma tramóia de judeus e romanos, essa morte veio da mão do próprio Deus para redimir um povo para si mesmo. Então essa mensagem da cruz histórica é uma mensagem teológica que afeta o destino eterno de todos os homens. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, essa mensagem da cruz, ela é loucura para alguns. Para aqueles que estão se perdendo, é o que ele diz. É insensatez, é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, porque ela mudou completamente a nossa situação diante do Senhor. Então essa palavra da cruz soa como loucura para os gentios. Para eles, era impossível que um mero criminoso, pendurado numa cruz, instrumento de morte destinado para os piores de todos os homens, piores dos degenerados, fosse um salvador adequado. Como assim? Como um salvador derrotado. Era isso que os homens gentios viam. Mas Paulo enfatiza que aqueles que estão cegos em seus pecados, aqueles que estão perecendo, e você deve ter muitos amigos assim, só podem ver a palavra da cruz como uma mensagem desprovida de lógica, como resultado de um delírio coletivo.
mas para os que estão sendo salvos, ou seja, para aqueles que tiveram um encontro salvador com Jesus Cristo, que foram regenerados no seu interior pelo poder do Espírito Santo, para estes, essa palavra da cruz é vida, vida plena. Ela é aquele poder que nos tirou da nossa condição de morte espiritual e nos colocou na condição de vivos, e que continua a nos preservar até o fim, irmãos. Tudo na nossa vida depende da cruz, absolutamente tudo. A palavra da cruz tem poder para ressuscitar o pecador de sua morte espiritual, para dar uma novidade de vida para ele. Em essência, é pela mensagem da cruz que Deus está oferecendo salvação para o seu povo eleito. É na cruz que nós temos esperança. A mensagem da cruz, então, tem esse efeito divisor no mundo. Ela separa bodes de ovelhas, ela separa ímpios de crentes, ela separa perdidos de encontrados. Mas, por que é que a mensagem da cruz divide o mundo dessa maneira? O apóstolo Paulo explica nos versos 19 e 20, volte os olhos para o texto, assim diz a palavra de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Veja, irmãos, Paulo, para explicar essa divisão causada pela mensagem da cruz, vai voltar os olhos para o Antigo Testamento. Num primeiro momento, ele volta e cita o capítulo 29 de Isaías, no verso 19. O que está acontecendo no capítulo 29 de Isaías é citado por Jesus. É quando, aquela passagem que a gente adora, quando Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas tem o coração distante de mim. Então Paulo lida com essa passagem, e no contexto dessa passagem, Deus está repreendendo o seu povo, Israel, que honra ele com os lábios, mas que tem um coração distante. A ideia de Paulo aqui é de que Deus está destruindo a sabedoria humana dos sábios de Israel por meio da cruz de Cristo. Aquilo que Israel esperava de um Messias é justamente o contrário daquilo que Deus entregou. Deus está confundindo a sua sabedoria. Mas no verso 20, Paulo faz alusão a um texto de Isaías também, mas no capítulo 44. E nesse texto, o que está acontecendo é, Deus está prometendo que quando Ele restaurar o seu povo, todos os seus inimigos ficariam confusos. E é exatamente isso que também está acontecendo na cruz de Cristo. Paulo diz que Deus está destruindo a sabedoria pretensa dos israelitas de um lado, e aniquilando a certeza orgulhosa dos gentios por outro. O que Deus está fazendo está de acordo com a sua própria sabedoria, e não de acordo com a sabedoria do mundo, ou de quem quer que seja. O que Paulo está esperando aqui, irmãos, quando ele faz essas perguntas retóricas: onde está o sábio? Onde está o inquiridor dessa época? O que ele quer é chegar à conclusão com os seus ouvintes de que não existe absolutamente nada mais profundo e superior à sabedoria de Deus na salvação por meio da morte da cruz de Cristo. Diante da cruz de Cristo, então, onde está o sábio filósofo? Diante da cruz de Cristo, onde está o sábio professor da sua faculdade? Diante da cruz de Cristo, onde estão os grandes especialistas do nosso tempo? Onde está o pretenso religioso que acha que com as suas obras pode ser salvo? Diante da cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo, estão todos destruídos. Enquanto o mundo volta sua sabedoria contra Deus, Paulo está dizendo que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, e o resultado disso é a derrota completa e total do mundo. A mensagem da cruz, então, claramente divide o mundo. Ela é poder para os salvos, loucura para os perdidos. E o que ela é para você? Para você. É muito fácil, irmãos, nós sermos
um tanto quanto ligeiros em responder sem fazer a devida meditação. Para nós que estamos salvos, a única opção é abraçar-se à cruz e chamá-la ela de bem mais precioso das nossas vidas. É a nossa única opção. O nosso bendito Redentor verteu seu preciosíssimo sangue para nos fazer parte de sua família. E agora é no Evangelho, meus irmãos, que nós somos totalmente separados deste mundo para Deus. Agora nós somos estranhos para este mundo é estranho para nós. Nós somos como o peregrino, saindo da cidade da destruição e caminhando até a cidade celestial. Estamos transitando por este mundo e não fazendo nossas tendas nele. Agora a nossa forma de viver é completamente diferente. Nós não somos como os ímpios, não pensamos como eles, não temos seus valores, nem mesmo possuímos os mesmos anseios, os mesmos desejos. Nós caminhamos por outra coisa, por outros anseios. Essa nova realidade que nós vivemos, irmãos, pode nos colocar numa posição de nós contra eles. E talvez você já tenha se sentido assim em ambientes hostis pelos quais você passa durante o seu dia a dia. E de certa maneira isso é verdade. Estamos contra o mundo. Estamos contra o mundo no que diz respeito à sua cultura. Nós não nos dobramos diante de suas ideologias. Não prestamos reverência às suas agendas, não admiramos os seus projetos megalomaníacos de poder. Nós não somos como eles, não pensamos como eles e não queremos o que eles querem. No entanto, esse evangelho que divide o mundo e nos coloca de certa maneira no nós contra eles, também nos coloca em uma relação de nós em busca deles, porque estamos em missão nesse mundo. Irmãos, éramos nós os perdidos, nós éramos aqueles que ouvíamos a mensagem da cruz e pensávamos, isso é loucura, isso só pode ser fruto de um distúrbio. Mas essa mensagem poderosa nos alcançou, nos transformou, e agora cá estamos. Então, a mensagem da cruz que divide o mundo nos coloca em busca do mundo, em busca das pessoas, na proclamação do perfeito Evangelho de Cristo, a fim de que eles se convertam e venham ao povo de Deus. A palavra da cruz continua salvando gente pecadora como eu e você, meu irmão. Ela continua salvando gente quebrada, ela continua salvando gente insuficiente, continua salvando gente que acha que sabe muito e na verdade não sabe nada. A palavra da cruz continua poderosa para transformar o mundo. Colocou Roma de joelhos, pode colocar o Rio de Janeiro também, irmãos. Pode colocar, se bem que é parecido, né? E veja, se isso é verdade, por que o nosso zelo evangelístico tem a tendência de sempre ser arrefecido? Você continua pregando o evangelho como você já pregou algum dia? Você lembra de quando você saía de casa procurando uma oportunidade de pregar o evangelho? Por que isso não acontece mais? Onde foi que isso se perdeu? E veja, o apelo de Paulo aqui não é um apelo emocional. Paulo não está fazendo um apelo emocional, ele está se pautando na verdade. Ele diz assim, olha, de um lado tem aqueles que vão morrer eternamente, e de outro tem aqueles que vão viver eternamente. De um lado temos aqueles que vão queimar em um mar de tormentos e sofrimentos eternos, e do outro nós temos aqueles que viverão em um lugar de alegria e regozijo plenos. Esse é o motivo pelo qual nós fazemos missão, irmãos. Nós fazemos missão para que Deus seja glorificado na salvação de pecadores. A mensagem da cruz divide o mundo, mas ela também destrói idolatrias. Felipe, tu vai ter que me dar 10 minutos, porque tu falou para mim falar do Rio Grande do Sul, e não vai dar tempo se tu não me der. É que a gente está 2 semanas brigando já, gente. São 3, né? Paulo agora vai se dedicar a explicar
como Deus transformou em loucura essa sabedoria mundana, essa sabedoria do mundo. É isso que nós vemos no verso 21. Volte os olhos para o texto sagrado. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. O que Paulo está fazendo aqui é colocar a sabedoria de Deus em oposição à sabedoria deste mundo. O motivo é claro: Deus executa o seu plano de salvação em uma sabedoria que para o mundo não faz sentido nenhum. Mas do outro lado, é a sabedoria do mundo que é loucura para Deus. A forma como o mundo se acha sábio, na verdade, é reflexo de uma loucura diante dos padrões eternos do Senhor, porque a sabedoria do mundo, a sabedoria mundana, leva ao desprezo da mensagem da cruz. E para Deus, desprezar a mensagem da cruz é loucura. É a maior loucura que qualquer uma pessoa poderia cometer, é o pior de todos os delírios. É rejeitar a vida eterna. O que deve estar em vista então é que Deus rejeita a sabedoria do mundo porque o mundo se recusa a aceitar a sabedoria divina que é revelada na cruz de Cristo. Eles estão obscurecidos, eles têm os olhos do coração cegos. Mas Paulo segue dizendo, e ele diz assim: agrada ao Senhor, foi do agrado de Deus, é isso que ele está dizendo aqui no verso 21, salvar os que creem por meio do absurdo da pregação, salvar aqueles que creem nessa loucura. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o prazer de Deus, lá no seu incomensurável conselho trinitário, desde toda a eternidade, é salvar um povo para si por meio do absurdo da pregação, e isso agrada a Deus. É isso que traz alegria ao coração de Deus, é salvar por meio da pregação louca do Evangelho. Então, enquanto o mundo em sua loucura se apega à sabedoria humana, o povo de Deus crê nesta pregação chamada de louca pelo mundo e a aclama como sabedoria de Deus. Enquanto eles nos chamam de loucos, nós falamos: loucos são vocês. Loucos são vocês. A questão toda, irmãos, está repousando no compromisso do coração. A questão aqui é de em que ou no que se confia. O mundo confia na sabedoria humana. Nós confiamos na loucura da pregação. Eles confiam na sabedoria humana para mudar o status da vida. Nós confiamos em Cristo Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia. Mas o que é que existe na sabedoria do mundo que tem feito os homens rejeitarem a pregação do Evangelho? O apóstolo Paulo nos diz nos versos 22 e 23, volte os olhos para o texto, por favor. Assim diz a palavra do Senhor: porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para Paulo a questão é simples, irmãos. Judeus pedem sinais, gregos buscam sabedoria, ambos buscam suas próprias idolatrias. Os dois grupos, de maneiras diferentes, estão buscando independência. Os dois grupos. De um lado, Paulo coloca os judeus. E por um lado, lembre disso, Deus havia confiado aos judeus a revelação, as escrituras. Eles eram os beneficiários das alianças, deles era a lei, deles eram as promessas, a eles foi revelado o verdadeiro culto ao Senhor. E apesar disso, quando Jesus esteve entre eles, se recusaram a crer. Tentaram domesticar Jesus, tentaram fazer de Jesus um líder de acordo com o desejo deles. E por causa de suas idolatrias não puderam recebê-lo como Messias. Pelo contrário, ao invés de aclamá-lo como Rei soberano, o Messias prometido, o que eles falaram é: crucifica-o. De outro lado, Paulo coloca os gregos, os gentios.
Estes, em seu amor pelo conhecimento, se tornaram endurecidos, se tornaram céticos à mensagem do Evangelho, pela falta daquele apelo retórico que eles tanto amavam, pela falta do tempero sofista, do uso de palavras apenas para manipulação. Por causa dessa falta, eles desprezaram a mensagem. Paulo, por sua vez, triunfantemente declara: nós somos homens de um assunto só. Quando a questão é pregação, nós pregamos Cristo e este crucificado. Veja, irmãos, não há melhor mensagem, não há nada mais poderoso ou mais belo, nada que seja mais plenamente regozijante ou profundamente satisfatório. Cristo crucificado é toda a mensagem e a maior das mensagens. Não existe absolutamente nada que deva ocupar essa posição aqui, nos púlpitos de nossas igrejas, a não ser Cristo, o bendito Filho de Deus, morto e ressurreto ao terceiro dia. É isso que deve ocupar as nossas conversas, é isso que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, e Paulo sabe muito bem disso. Para os judeus, isso é motivo de escândalo. Eles não podiam aceitar um rei crucificado. Para os gentios, é um absurdo. Um salvador que não consegue salvar a si mesmo não serve para nada. Para todo mundo, religiosos ou não religiosos, a mensagem da cruz é uma mensagem que exige exclusividade. E por isso ela destrói as nossas idolatrias, sejam quais forem. Seja a idolatria do judeu, a do gentil, a do carioca, a do sulista, ela destrói as nossas idolatrias. É isso que ela faz. Ela fez isso com você também. A mensagem do Cristo crucificado não pode habitar em um coração dividido, irmãos. Ela não divide espaços. Ela não faz concessões. Ela não aceita competidores. Quando essa mensagem nos atinge, ela exige absolutamente tudo de nós. Agora devemos submissão total e completa em todas as áreas das nossas vidas. O que pensamos, como vivemos, o que projetamos para os nossos futuros, até mesmo como nos vestimos e o tanto que comemos deve ser vivido em concordância com a mensagem do Cristo crucificado. A forma como comemos, né? O apóstolo Paulo não diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. A mensagem da cruz afeta absolutamente tudo na nossa vida. A questão, porém, você já notou o número das nossas convicções que diante do Evangelho parecem loucura? A gente começa a se guiar por algumas coisas e daí vai lá, o cara está habituado a ficar seguindo aqueles influencers, e não, você é a média das 5 pessoas que andam com você e tal, e você começa a reproduzir isso na sua vida. Coitado de Jesus, irmãos, se isso fosse verdade, não é? Pedro, pescador parrudo, sai batendo nos outros, cortando a orelha. Judas, gente boa, melhor amigo. A questão para nós é a mesma que se levantava para eles. Onde está a nossa confiança? No que temos firmado o compromisso de nossos corações? No que confiamos quando as águas batem na sua porta? Em quem você confia? Quando a calamidade chega, quando a noite escura da alma vem, em quem você confia? Onde você firma a sua esperança? Para onde você corre? A semelhança dos judeus, irmãos, alguns crentes têm vivido com suas propostas para Jesus, suas próprias exigências. Querem domesticar o Senhor. Vocês já leram Nárnia? Se você já leu, você vai entender. Daí quando perguntam a respeito de Aslan,
É o Castor, se eu não me engano, ele diz assim: Aslan não pode ser domesticado. Jesus não pode ser domesticado. Ele não pode ser domesticado. O problema é que nós queremos domesticá-lo. No absurdo das nossas idolatrias, nós até cedemos algum espaço para Jesus, cedemos algum espaço para as coisas da igreja, mas nós estamos sempre prontos, como o povo do deserto, a se queixar dos cuidados que temos recebido do Senhor. Senhor, quando eu terminar o meu mestrado? Senhor, quando eu conquistar aquela casa? Senhor, quando eu tiver um casalzinho de filhos, porque eu quero um casal, e tem que ser um casal. Senhor, quando for desse jeito, ou daquele outro, ou daquela outra maneira, Senhor, então eu estarei plenamente satisfeito. Bobagem! Não vai estar. Se você não está satisfeito agora, nesse exato momento, independente da circunstância da sua vida, meu irmão, você não vai estar satisfeito depois também. Você está procurando satisfação no lugar errado. A semelhança dos judeus, você quer um Jesus à la sua vontade. Outros de nós, a semelhança dos gentios, querem encaixar Jesus Cristo crucificado em suas próprias utopias sociais. Querem formatar um Jesus conservador. Jesus conservador. Querem formatar um Jesus revolucionário, che guevariano, marxista. Viu? Outros de nós querem um Jesus paz e amor, que vive surfando em Itacoatiara e que deixa tudo do jeito que está. O que importa é amor. Woodstock. Nós queremos formatar Jesus a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Cristo anunciado no bendito Evangelho, no entanto, destrói as nossas idolatrias utópicas. Jesus não coaduna com os nossos desejos meramente terrenos e carnais. Ele não se dobra às nefastas ideologias sociológicas do nosso tempo, que nos parecem mais atrativas. Esse não é o efeito do Evangelho. O efeito do Evangelho é nos transportar ao reino do Filho amado. Ele nos tira deste reino de trevas, cheio de incongruências, de idiosincrasias, e nos coloca no reino de luz. É isso que o Evangelho faz. Ele nos faz peregrinos, nos faz amantes do céu, inimigos das vaidades dessa terra. Irmãos, o Evangelho nos coloca diante do Senhor da história e nos faz submeter absolutamente tudo ao seu senhorio. Judeus querem sinais, gentios, sabedoria. Nós queremos Cristo. Nem sinais, nem sabedoria, dê-nos Cristo e nada mais. É isso que nós desejamos. Esse é o mais profundo desejo das nossas almas. Nós queremos o bendito crucificado, o muito amado de nossas almas, o desejado das nações, o pastor das ovelhas, o Cristo bendito. É Ele que nós queremos. Irmãos, não tendo nada maior a dar, Deus deu a si mesmo. Você tem noção disso? Cristo não é o plano B de Deus. Adão, Eva, problema, vamos ter que dar um jeitinho aqui. Cristo é o próprio Deus se dando a nós. O apóstolo Paulo em Timóteo vai dizer que em Cristo Jesus o amor de Deus extasiou-se, ele extravasou, transbordou. Cristo Jesus é o transbordar do amor de Deus pelo seu povo. Você acha mesmo que vai existir alguma coisa neste mundo que vai te satisfazer além dele? Eu tenho certeza que não. Por isso, Ele não divide o seu pedaço com ninguém. Por isso não há competição, nem sinais, nem sabedoria. Cristo, é isso que desejamos. A mensagem da cruz então divide o mundo, destrói as nossas idolatrias e une um povo. Veja o que o texto diz.
Paulo vai estabelecer essa separação que a palavra da cruz causa. Ele fala de aspectos negativos aqui, mas agora ele vai estabelecer um efeito positivo da palavra da cruz. É isso que lemos nos versos 24 e 25. Assim diz a palavra de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A cruz sim divide o mundo, mas ela também tem um efeito gregário, ela tem um efeito agregador. Ela chama pessoas pelo poder de Deus para formarem um único povo, dentre judeus e gentios. Perceba, somente aquelas pessoas, e somente elas, dentre judeus e gentios, ou seja, no nosso mundo, que foram efetivamente chamadas por Deus, são capazes de crer na mensagem da cruz. Ninguém consegue crer na mensagem da cruz porque está se esforçando. Não, estou me esforçando para quê? Não vai resolver. Você precisa de um chamado interno de Deus por meio da pregação do Evangelho. Deus chama para si um povo que é amado desde antes da fundação do mundo. Deus chama para si um povo que é escolhido, que é separado do resto do mundo. E Ele chama esse povo dentre aqueles judeus para os quais Cristo é uma ofensa, e dentre aqueles gentios para os quais a mensagem da cruz é loucura. Ele chama dentre estes. A mensagem poderosa da cruz, então, une aqueles que nem sentariam numa mesma mesa. Não um povo qualquer, mas o povo eleito de Deus espalhado pelos 4 cantos do mundo. Irmãos, não há tamanha diversidade em qualquer lugar do mundo como há na igreja de Cristo. Não há. Essa promessa de diversidade que nós temos estampada por aí em outdoors e assim por diante, é uma promessa vazia, uma promessa mentirosa. Não existe verdadeira diversidade nesses meios. Sabe onde existe verdadeira diversidade? Na igreja de Jesus. Brancos, negros, orientais, índios, altos, baixos, ricos, pobres, alagados e secos, todos nós fazemos parte do mesmo povo. Entre nós há verdadeira diversidade, porque o sangue de Cristo é suficiente e nos comprou para tal. Ele diminui completamente as nossas diferenças, fazendo-se assentar à mesa um flamenguista e um vascaíno. Nem sei se o Vasco é uma rivalidade ativa hoje em dia, né? Mas eu ia falar corintiano e palmeirense, né? Mas ia estar descontextualizado. A conclusão de Paulo não podia ser outra, irmãos. Se judeus querem poder, querem sinais, Paulo diz: Cristo é o poder de Deus. Vocês querem um poder mais poderoso do que esse? Vocês querem um sinal mais avassalador do que esse? Esse poder brilhou mais fortemente na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o maior de todos os milagres da história. É o maior de todos os milagres. A conclusão de Paulo então é essa: o absurdo de Deus é infinitamente mais lógico do que as maiores qualidades que pudessem ser atribuídas à sabedoria humana. É infinitamente maior. Veja, Deus usa uma manjedoura em Belém como berço para o seu Filho eterno e escolhe um lenho de vergonha e dor como instrumento da nossa redenção. Quem poderia pensar em algo assim? Nem os melhores roteiristas de Hollywood conseguiriam. Do mesmo modo, a fraqueza de Deus supera infinitamente a força dos homens, porque foi em fraqueza, pendurado na tenebrosa cruz, que Jesus ofereceu de uma vez por todas redenção para todo o seu povo escolhido. Deus em fraqueza destrói o poder da morte. É isso que Deus faz quando Ele se demonstra fraco. Ele destrói o aguilhão da morte. Agora podemos nos unir ao apóstolo Paulo e perguntar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Foi quebrado pela graça de Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Deus, em sua sabedoria e poder, decidiu separar um povo para si,
E Ele nos fez membros dessa família. Você tem noção disso? Eu pergunto para você, você tem desfrutado disso, irmão? É esse o laço que te une com as pessoas que estão aqui à sua volta? O laço do Evangelho. O laço de uma nova filiação. O fato de vocês serem parte de uma família. Perceba, o que nos une não são os nossos interesses comuns. Vocês não se reúnem aqui porque vocês têm o mesmo gosto político. Vocês não se reúnem aqui porque todos torcem para o Botafogo. Vocês não se reúnem aqui porque vocês entraram para a seita do CrossFit. Vocês não se reúnem aqui, porque o CrossFit é uma seita, vocês sabem, né? É o novo marketing multinível. O cara entra, ele quer botar todo mundo lá. É complicado, gente. Abram o olho com a nova seita do momento. Vocês não estão aqui porque vocês têm os mesmos hobbies. Ou pelo menos não deveriam estar. O que nos une, o que une cada um de nós, o que faz com que os irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul agora, sofrendo, estejam unidos com vocês, é o fato de uma união indissolúvel e profunda pela graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que nos une. É o sangue de Jesus Cristo, é a palavra da cruz. É essa mensagem que é absurda para o mundo, que nos faz a família. E é essa mensagem que deveria definir as nossas relações. Veja, irmãos, nós que fomos atingidos pela pregação da cruz, precisamos viver uma vida centrada no Evangelho. E agora, por isso, nos relacionamos uns com os outros, não por causa de interesses comuns, mas por causa de uma filiação comum. Nós somos filhos de um mesmo Pai, herdeiros de um mesmo reino, servos de um mesmo Senhor, comprados pelo mesmo sangue, reunidos no mesmo rebanho. Não há um motivo mais nobre que possa unir pessoas. Não há razão mais santa. Não há causa mais importante do que a causa do Evangelho. Nem a ajuda humanitária, nem os movimentos para resolver problemas sociais. Nada disso, irmãos, nada disso é tão belo quanto o Evangelho, quanto aquilo que o Evangelho faz quando une a nós. Nada se compara. Então, meu irmão, pare de buscar relacionamentos na igreja por afinidade. Não é isso que nos une. É porque eu não vou com a cara dela. Porque eu tenho ranço. Essa palavra não é bíblica. Tira ela do teu vocabulário hoje. Eu vou parar por aqui. Eu ia ser um pouco grosseiro agora. Gente, não. Que negócio é esse? Que papo furado é esse? Você vai ter que passar rançando a eternidade, então. Se aproxime das pessoas. Não fique buscando relacionamentos por interesse. Veja, ninguém precisa de Jesus para se relacionar com gente que gosta. Você não precisa do Evangelho para se relacionar com a sua seita do CrossFit. Você não precisa do Evangelho para se reunir em torno de um interesse comum, seja ele qual for. O que nos une é muito mais profundo, é muito mais perfeito. É a loucura da pregação, é isso que nos une, é isso que nos une. A loucura da pregação causa espanto, irmãos, porque ela tem efeitos profundos, ela une judeus e gentios. Ela une judeus e gentios. Só a pregação do Evangelho faz isso, ela reconcilia e torna irmãos, palestinos e judeus. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho pode fazer isso. Agora, o que nos une é muito maior. Então, meus irmãos, uma dica, um conselho. Não se relacionem só entre vocês jovens. Vocês têm muito a aprender com os irmãos mais velhos dessa igreja.
Você que acabou de casar, não faça amizade só com jovens casais. Você precisa da ajuda daqueles que já estão nessa caminhada há muito tempo. Mães de filhos pequenos, eu não sei se tem alguma aqui, mas se você é mãe de filho pequeno, sai da bolha, né? Tem a fase da jaula do calvinista, tem a fase da jaula da mãe de filho pequeno, porque ela vê uns vídeos no YouTube e acha que sabe tudo. Não é assim. Se relacione com os adolescentes da igreja. Eles precisam de vocês. Vocês que já passaram pela faculdade e pela graça do Senhor foram preservados e cá estão. Vocês que já estão vivendo uma outra fase da vida, talvez já definiram até uma carreira, eles precisam de vocês. As crianças dessa igreja precisam de vocês. Os idosos dessa igreja precisam da força de vocês. Parem de buscar relacionamento só com aqueles que parecem com vocês. O que nos uniu foi a cruz de Cristo. Vou chamar alguém da igreja para jantar na minha casa essa semana. Quem você chama? Com quem você se relaciona? Você não precisa do evangelho para isso. O evangelho une diferentes. A beleza do evangelho, irmãos, é visualizada nessa união sobrenatural causada pela mensagem da cruz, que faz com que crianças e idosos, adolescentes e adultos tenham um assunto e um interesse em comum: o evangelho. Veja só que surpresa, vocês têm um interesse em comum. O que eu vou chamar o cara lá de 60 anos para jantar comigo? Vocês têm um interesse em comum: viver para a glória de Deus e encontrar a sua alegria nele eternamente. Vocês têm um interesse comum: chegar na cidade celestial. Vocês têm um interesse comum: Jesus, o nosso Salvador. Esse, na verdade, deveria ser o maior de todos os nossos interesses. Isso deveria ocupar as nossas conversas. Isso deveria ocupar os nossos planejamentos para o futuro. Jesus é tudo que temos, irmãos. Nós somos filhos de um mesmo Pai, chamados pelo mesmo Evangelho, herdeiros de uma mesma porção reservada por nosso Deus. Eu termino com uma citação de Octavius Winslow, um amigo pessoal de Charles Haddon Spurgeon. Escreveu um devocional maravilhoso chamado O Senhor é a Minha Porção. Eu quero ler um trechinho para a gente terminar. Abre aspas. O Senhor é minha porção, diz a minha alma. Seu amor por nós era tão grande que quando não podia dar maior prova desse amor, Ele se deu. Nada mais poderia ter expressado os anseios de seu coração, nada menos poderia ter satisfeito os nossos desejos. E que porção é Deus! Tudo que Ele é e tudo que Ele tem é nosso. Cada atributo de seu ser está sobre nós, cada perfeição de sua natureza nos envolve, cada pulsação de seu coração bate por nós. Cada olhar de seus olhos é como um sorriso para nós. Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Não é o mundo que é a nossa porção, mas aquele que fez, sustenta e governa o mundo. Não é a criatura a nossa porção, mas o Senhor dos anjos e o Criador dos homens. Porção infinita, poder ilimitado, graça imensurável, amor sem limites, bem satisfatório, tudo é nosso. E que porção, ó minha alma, é Cristo. Um Cristo divino, um Cristo redentor, um Cristo perfeito, um Cristo compassivo, sempre presente, sempre precioso e sempre amoroso. Temos a melhor de todas as porções. Que a palavra da cruz nos faça viver para a glória de Deus. Que encontremos deleite dos nossos corações no nosso Senhor e naquilo que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Cristo resplandeça o seu rosto sobre nós. E que Deus abençoe a todos nós. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Medite seu coração naquilo que você ouviu, meu irmão.
Faça sua oração, pode ser uma oração silenciosa. Medite nas palavras que você ouviu nessa noite. Quais idolatrias o Senhor precisa destruir no seu coração? Quais desejos espúrios de se relacionar só com gente igualzinha a você precisam ser quebrados? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos, porque reconhecemos Tua bondosa mão sobre nossas vidas. Senhor, mesmo com nossa inconstância, com nossa fraqueza, com as nossas insuficiências e contradições, nós temos a certeza de que Cristo Jesus, o nosso Salvador, nos ama e continuará nos amando até o fim. E por isso te louvamos e pedimos, nos perdoe os nossos pecados, Senhor. Naqueles de nós que têm vivido uma vida recheada de idolatrias, que o Senhor os perdoe e os leve ao arrependimento verdadeiro, Senhor. Aqueles que têm buscado satisfação plena, longe do Senhor, em coisas que não são o Senhor, que o Senhor os restaure para o louvor da Tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor, e colocamos nossas vidas à Tua disposição, sabendo, Senhor, que Tu és suficiente e és absolutamente tudo que a nossa alma necessita. É isso que oramos no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém e amém, Deus.